Oi pessoal, aqui é Júlia Vilchen, repórter do Seu Dinheiro, e eu vim aqui hoje para conversar com vocês sobre uma reportagem que eu publiquei lá no Seu Dinheiro sobre por que é o momento de você rever a sua previdência privada, o seu planejamento para aposentadoria, se é que você ainda não fez isso. A gente está vivendo um momento no Brasil muito único de juros que nunca estiveram tão baixos. A taxa Selic está a 2% ao ano e com isso o retorno dos investimentos, sobretudo daqueles mais conservadores, está muito baixo mesmo e os fundos de previdência privada vão ter aí que rebolar para conseguir bater as suas metas atuariais. Além disso, a gente está vivendo um cenário aí de crise, né, de recessão. A gente teve aí toda a crise do coronavírus que se abateu sobre os mercados, mas que também é uma crise que se abate sobre a economia real e que teve que motivar aí os investidores a realmente reverem a sua carteira de investimentos e a previdência privada faz parte disso. Só que, de uma forma geral, a gente está vivendo hoje num mundo de juros baixos. Já estava assim antes mesmo da pandemia. E também de inflação de controlada para baixa. Embora a gente tenha em países emergentes como o Brasil alguns repiques inflacionários, de uma forma geral a gente vive no mundo hoje um ambiente desinflacionário e em alguns lugares até deflacionário, né? Então a gente tem que pensar que para um investimento de longo prazo, talvez certas simulações que a gente tenha feito lá atrás, as perspectivas que a gente tinha para investimentos, talvez não se sustentem mais. Talvez seja a hora de rever aí essas simulações, essas projeções, para a gente não acabar tendo lá na frente, para quem ainda tem muito tempo de acumulação, digamos 10, 20, 30 anos pela frente, para não acabar se decepcionando. Se você investe aí na sua previdência privada 100, 200, 300, 500 reais por mês, talvez esse valor não seja mais o suficiente. Talvez aquela rentabilidade que você projetou quando você contratou o seu plano de previdência privada, a rentabilidade real acima da inflação, talvez ela não seja sustentável por muito mais tempo daqui em diante. Então a gente tem que aí encarar essa nova realidade e tomar algumas atitudes em relação à nossa carteira de investimentos, incluindo os nossos investimentos de longo prazo aí, visando a aposentadoria. Então, nessa reportagem, eu reuni aí alguns pontos do que você precisa fazer, do que você deve fazer, o passo a passo, para readequar a sua carteira de previdência a essa nova realidade de juro baixo, de um problema aí com o crescimento econômico que a gente não sabe o quanto que a economia de fato vai retomar num mundo que está crescendo menos realmente. Então, como que readequar a sua carteira de investimentos para essa nova realidade? Eu estou até com a reportagem aberta aqui no meu computador e eu vou só citar os pontos que eu reuni e depois eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem se aprofundar em cada um desses pontos, vocês podem dar uma olhada na reportagem com mais calma. Então, primeira coisa, refazer as suas simulações de previdência privada, né? Talvez usar aí uma nova, um novo índice de retorno, uma nova taxa de retorno para os seus investimentos. Talvez você precise aumentar um pouco o prazo de acumulação. Então, é bom dar uma olhada na sua simulação para ver se ela continua factível e pedir à sua instituição financeira para refazer a simulação se ela não estiver mais, tiver mais condizente com a realidade que a gente está vivendo hoje. Então, esse é o primeiro passo, né? Para saber se a perspectiva que a gente tem é realista ou não. O segundo passo é considerar planos de previdência que incluam o investimento em ativos com um pouco mais de risco. Se a sua previdência privada é muito conservadora e você ainda tem muitos anos de acumulação pela frente, mais de 10 anos de acumulação pela frente, talvez seja uma boa considerar fundos um pouco menos conservadores, com um pouco mais de risco. Podem ser ações, mas não necessariamente ações, outros investimentos que possam trazer um pouco mais de retorno. Hoje a gente já tem produtos de qualidade, com ativos com um pouco mais de risco na carteira, que tem um potencial de retorno maior no longo prazo.
O terceiro ponto que a gente precisa considerar é a questão dos custos. Tomar cuidado com as taxas. Taxa de administração, procurar fundos que tenham taxas baixas de administração, e quanto mais conservador e passivo o fundo, quanto mais ele for atrelado a um índice de mercado, menor tem que ser essa taxa. E taxa de carregamento, fugir da taxa de carregamento, que é uma taxa que é cobrada sempre que você faz um aporte, uma partezinha lá do seu aporte é comida por essa taxa. Sempre procurar fundos sem taxa de carregamento. Hoje em dia também há fundos no mercado que são bons, de boa qualidade, de bons gestores e que não tem taxa de carregamento. Outra coisa para se considerar o aumento aí do valor dos aportes. Talvez aquele valor poupado, aportado mensalmente, precise subir um pouquinho. Então, na sua nova simulação, você vai ver que talvez você precise aumentar o seu prazo e até mesmo investir um pouco mais. E na reportagem eu digo passo a passo, enfim, como fazer, né, cada uma dessas coisas, como trocar de plano de previdência, se esse for o caso, se você achar que você precisa de um plano mais barato, de um plano com mais risco, de um plano com uma gestão melhor do que o que você tem hoje. E também eu falo um pouco aí das instituições financeiras que hoje oferecem planos talvez mais adequados à realidade de juros e de retorno que a gente tem no Brasil. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem e eu espero aí que vocês façam bom proveito desse conteúdo e olhem aí com bastante carinho para os investimentos de longo prazo para a aposentadoria. Um abraço e até a próxima!